Então vamos lá. É, Quando a gente faz um processo como o programa Oitava Chave, uma mentoria como essa, o que acontece? A gente começa a se perceber como um elemento, né, de um sistema maior. Então imagina que dentro desse sistema, que você pode chamar de família, você pode chamar de empresa, você pode chamar de amizades. Esse aqui é o seu círculo antes do programa Oitava Chave. E dentro desse círculo existem pessoas que faziam parte, né, que a gente encaixava nessas nossas conversas, nessas nossas dinâmicas. Então a gente encaixava com eles e eles encaixavam com a gente. Só que às vezes, sempre que eu tenho um problema, né, nesse nível de consciência, imagina que isso daqui é o meu nível de consciência, tá? Esse círculo aqui em volta é o meu nível de consciência. Imagina que eu olho e falo assim, a solução do problema nunca está no mesmo nível de consciência, ela está sempre no próximo. Então, às vezes essa pessoa ela já não aguenta mais ficar aqui nessa situação, ela vai passando por dificuldades, ela vai passando por situações que falam, poxa, eu quero sair. E aí, na hora que ela decide evoluir, decide sair, ela chega aqui na beiradinha. Sabe o que essas pessoas aqui falam para ela? Essas pessoas aqui vão falar para ela, ah, larga a mão, você sempre foi daqui da nossa turma, para, quem é você, como é que você acha, o que você acha que você está fazendo, você é doido e tal, e sabe o que a gente faz? A gente volta. Se a gente não está curado emocionalmente, a gente volta e a gente fica aqui mais um tempo até que isso começa a borbulhar, a gente começa a ficar incomodado, a gente começa a falar, não, eu quero fazer alguma coisa diferente, eu quero sair desse lugar, e aí a gente chega aqui de novo e sabe o que as pessoas viram e falam assim, ah, não, quem é você? Você sempre foi aqui da gente, você acha que você é capaz? Você não é capaz, você sempre foi assim, aí a gente volta. E aí a gente fica aqui mais um tempo ruminando essa coisa, esses problemas, isso, aquilo e tal. Aí daqui a pouco a gente já não aguenta mais. Aí eu chego aqui na beiradinha e eles falam assim, ah não, você é doido. Aqui tem a gente, lá do lado de fora você nem sabe o que tem, você vai ficar sozinho, você vai ficar um estranho, você vai ficar sozinho nessa loucura? Não, aí a gente, para não ficar sozinho, para pertencer, a gente volta, e aí a gente fica nesse processo de vai e volta, 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 até um ponto que a gente chega aqui, não aguenta mais e fala, agora eu vou, aí é onde eles olham para você e falam assim, se você der mais um passo, você não pertence mais a gente. Sabe o que a gente faz? A gente volta. E para a necessidade de pertencer, de fazer parte, de não se sentir sozinho, a gente fica e vai sentindo e vai ficando nessas situações mais um tempo, mais um tempo, mais um tempo, até que chega insuportável e aí ele fala assim, não, dane-se, agora eu vou mudar e eu vou dar um jeito e eu vou sair desse lugar de algum jeito, e aí você vai, e só quando você vai, você descobre que tem outro nível de consciência, e quando você chega nesse outro nível de consciência, você descobre que você também não está sozinho, que existem outras pessoas que também estão nesse nível de consciência, e você começa a descobrir que existe um mundo novo, com outras pessoas, e aí você fala assim, caramba, olha que maravilha. Então aquele pessoal que estava aqui, né, muitas vezes eles não vão te acompanhar para cá. Mas essas pessoas aqui, elas já passaram por esse nível de consciência e elas já estão nesse segundo nível. E elas conseguem olhar para você, entender a sua luta, entender a sua dor e tal. Só que todo o sistema, mesmo que a gente vá evoluindo, todo lugar vai ter problemas, vão ter problemas, e esses problemas, eles estão presos, é como se eles estão encarcerados dentro desse nível de consciência, e aí, para eu encontrar a solução para esse problema, eu preciso fazer o quê? Expandir, ir para o próximo nível de consciência, e só quando eu encontro
mais um nível de consciência, eu descubro que tem outro caminho, que tem mais pessoas, que tem coisas. Então, imagina que aqui eu tinha um sonho, nesse primeiro nível de consciência eu tinha um sonho, mas as pessoas olhavam para mim e falavam assim, olha, quem é você, onde já se viu e tal. E aí imagina que, fala uma cidadezinha, vou pegar aqui um exemplo aqui, uma cidadezinha próximo daqui de Ribeirão, Jurucê. Se a minha mente é do tamanho de Jurucê, que é um distritinho aqui de Ribeirão Preto, eu falar que eu vou para Nova York, como assim? Que isso? Você tem uma mentoria global que tem pessoas do mundo inteiro que chega, onde já se viu? Que isso e tal? Não, você é louco, para com isso, aí não vai dar certo, isso, aquilo. Então as pessoas elas não vão entender, essas pessoas aqui, elas não vão entender o que você passa aqui. Por quê? Porque o nível de consciência é como se fosse uma parede. É como se fosse uma parede que ela bloqueia a visão das pessoas que estão dentro daquele nível de consciência. Então, se eu estou aqui nesse primeiro nível de consciência, imagina que esse primeiro nível aqui é como se fosse uma sala e tem as paredes dessa sala. Então, se eu estou aqui nessa sala e eu olho para... Chega alguém aqui e fala assim, nossa, Leandro, que legal, você viu o carro? O carro? Carro? Que carro? Não tem carro aqui. E de fato não tem carro. Eu olho aqui e falo, não tem carro. Não, Leandro, tem o carro aqui. Eu olho e falo, não, aqui tem uma parede, não tem um carro. Olha onde já se viu, o que esse cara tá louco? Ele é maluco, ele não tem carro, ele tá vendo carro onde? Que isso, você é doido, você tá achando o quê? Mas para quem tem um nível de consciência maior, a gente para expandir, a gente sempre precisa da ajuda de alguém que tem um nível de consciência maior, para ela me pegar aqui, dar a mão aqui para mim e me levar do lado de fora da casa e perceber que aqui tem o carro que está estacionado aqui na porta. Então, quando eu estou aqui nesse primeiro nível de consciência, eu não consigo nem entender aquilo que essa pessoa está falando nesse terceiro, quarto, quinto nível de consciência. Então, aqui também tem problema. E a solução está onde? No próximo nível. Então, sempre a solução do problema está no próximo expansão de consciência. Agora, se preparem, porque vocês já são programa oitava chave, vocês já passaram aí por esse percurso e estão passando, e a gente sempre vai passar, né? O que acontece? Daqui a pouco, né, essas pessoas aqui, você começa a ver esse negócio e fala assim, nossa, isso aqui é maravilhoso, eu quero que mais pessoas cheguem aqui, e aí você sai daqui e fala assim, nossa, você volta lá para Jurucê, e fala assim, cara, tem uma avenida em Nova York que não sei o que ela tem milhares de lojas que vende para o mundo inteiro e que isso, que aquilo, cara, que isso, você é louco, que mentirada, você onde já se viu, você não existe isso não é possível e não sei o que lá e tal. Então, não dá para pegar uma mente do tamanho de Nova York e enfiar dentro de Jurucê. Dá para pegar a população de Nova York e botar dentro da tua cidade, Rosilé? Dá para botar dentro da sua cidade, Sheila? Dá para botar dentro da sua cidade, Homero, Williams? Não dá. Por quê? Porque quando você expande, você até tenta encaixar ali, né, naquelas conversas, assim, sabe, naquelas amizades que você tinha antigamente, mas tem uma parte desse processo que eu preciso falar para vocês. Nem todo mundo, nem todos os amigos que vocês tinham vão continuar com vocês nessa jornada. Nem todas as pessoas que começaram com você vão terminar com você, vão avançar com você. Aliás, muito poucas. Por quê? Porque quando você avança, você mostra para o outro que ele é capaz de mudar também. E ele não está afim de mudar. Ele não é capaz, ele não quer olhar e falar assim, nossa, eu também quero mudar. Ele vai falar assim, ai, nossa, agora ele mostrou que eu que né, não estou fazendo nada. Ele mostrou a minha doença. Então, o seu sucesso, né, como você vivenciou isso, Homero,
vai mostrar para as pessoas o quanto que elas estão travadas e elas não querem encarar com essas travas. Então é muito mais fácil elas te destruírem do que elas te seguirem. Porque para elas te seguirem, elas vão ter que soltar um monte de bagagem emocional, elas têm que vencer um monte de coisas que são difíceis para elas também, assim como foi difícil para vocês vencerem e ir para o próximo nível, para elas também é difícil e elas vão ter que ir para esse próximo nível, vai gerar um desconforto imenso nesse processo. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque fatalmente vocês às vezes vão tentar voltar e se encaixar naquele primeiro meio, mas eles não vão aceitar. E aí eles vão falar assim: olha, você não pertence mais a gente. E isso às vezes dói o coração, porque você fala, nossa, eu aprendi na constelação que aí eu tenho que incluir todo mundo e que não sei o que e tal. Aí ele falou que eu não pertenço mais, aí eu quero para pertencer, eu tenho que ser uma pessoa que eu não sou e tal, tal, tal. Então eu estou explicando aqui para vocês que vocês têm que olhar para essas pessoas e olhar para a realidade. Para quem está em Nova York, quem mora em Nova York não pertence mais a Jurucê. Não pertence mais. E está tudo bem. A questão aí é, lembra daquela história do contém e não contém, que a gente aprendeu lá na matemática, lá na terceira, quarta série, né? Então, é, quem está aqui no primeiro nível de consciência, essa estrelinha vermelha, esse primeiro nível de consciência não contém a estrelinha vermelha, certo? Então, essa estrelinha vermelha não faz parte mesmo desse primeiro nível. Mas olha que coisa interessante, nesse terceiro nível, nesse maior nível de consciência aqui, Jurucê faz parte do. Jurucê é como se Nova York contém Jurucê, entende? Então, assim, vamos lá. A pessoa pode virar e falar assim: você não pertence mais a gente, a nossa tribo, a nossa família, aos nossos amigos e tal. Você fala: realmente, eu não pertenço mais a eles, a vocês, mas vocês pertencem a mim. Por quê? Porque eu vim exatamente daí. Então, eu reconheço que eu só sou a pessoa que eu só sou, que eu sou hoje, graças a tudo que eu passei desde aí até aqui. E que eu hoje possa ser um modelo para que vocês sigam. E se vocês um dia quiserem sair desse nível de consciência e quiserem expandir, que eu seja um modelo. Então, a pessoa pode olhar para você e falar assim: ah, você seguiu outro caminho, você seguiu outro caminho. Então, é o ponto de você olhar para elas e falar assim: olha, não existe outro caminho. Não existe dois caminhos na estrada da evolução, existe um só. A diferença é que eu continuei caminhando. Respirem, respirem. A diferença é que eu continuei caminhando. Tem pessoas que vão parar num ciclo de consciência, num tamanho, e está tudo bem. A gente, como um olhar sistêmico, a gente só pode respeitar até onde a pessoa está a fim de ir, e até onde ela aguenta ir, e até onde ela realmente tem um objetivo dela. Mas se você quer ir além, quer ir continuar, não se sinta amarrado a levar todas as pessoas com você, por quê? Porque você não vai conseguir avançar se você estiver preso nesse agradar todo mundo que está naquele ciclo anterior. Então muitas vezes você vai e depois algumas pessoas, nem todas, tá? Mas algumas pessoas vão olhar e falar assim: nossa, que legal, né? Que bacana. O que você fez para chegar até ali? E aí você fala: poxa, eu fiz o programa Oitava-chave, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu trabalhei o meu emocional para que eu pudesse evoluir. Então, é a partir disso que eu consigo chegar nesse ponto. Fez sentido aí para você, gente? Sim, no seu depoimento, na sua fala aí, eu
Eu só consegui pensar também que algumas pessoas que não vão acompanhar e não vão fazer uma crítica direta, mas vão olhar e vão falar que você teve sorte. Ah, sim. Ah, as desculpas são todas, né? Todas aí. É, teve sorte, né? É, tive. Aham, mas faz parte, tá? Ele teve sorte. Ai, meu Deus do céu. Mal sabe, né? O tanto que a gente ralou pra estar aqui, né? Mas tá bom, né? Gente, bem